Olá, meu nome é Stephanie e vou falar um pouquinho sobre a obra Animal Farm. Traduzido para o português do Brasil como A Revolução dos Bichos, essa é uma fábula distópica do escritor Eric Arthur Berr. Ele nasceu em 1903 na pequena cidade em Bengala chamada Monte Hari e escolheu o pseudônimo de George Orwell para trabalhar como jornalista. Ele ficou conhecido através de suas obras com uma densa crítica ao sistema socialista, dentre elas A Revolução dos Bichos e Dias na Birmânia. Antes de escolher esse caminho, ele trabalhou como policial imperial na Índia também, mas não durou muito tempo no cargo porque ele logo percebeu que queria se dedicar exclusivamente às palavras. Em sua vida pessoal, o escritor foi casado com Ellen e adotou um filho chamado Richard Horatio Blair. Ele morreu em 1950 na Inglaterra, foi vítima de uma tuberculose e já era viúvo. Bom, o seu trabalho ele foi considerado uma obra-prima. Publicado em 1945, ele chegou a ser adaptado para o audiovisual depois 2 vezes. E no início da Segunda Guerra Mundial, quando foi a publicação, ele foi considerado a obra de maior importância e popularismo de George. A revista Time o elegeu, inclusive, como uma das 100 melhores obras de língua inglesa, publicadas entre 1923 e 2005. Curiosamente, A Revolução dos Bichos ela permanece sendo uma obra extremamente atual, que trata de questões que não perdem a validade, como o jogo de poder, a censura e a manipulação de massa. A Revolução dos Bichos ela é mais que uma fábula distópica. Ela é uma alegoria a uma transformação que marcou a história durante o século XX. A Revolução Russa de 1917, no momento em que escreveu, o mundo vivia um clima de tensão separado em 2 blocos, capitalista e socialista. E George, apesar de socialista, ele faz uma reflexão acerca da igualdade entre os homens, sem impossível tendo em vista o desejo de todo homem de liderar e ter vantagens. É uma linguagem fácil e acessível, cheia de humor, que retrata a história com um cenário de fazenda e animais. O livro ele procura ir de encontro a todo tipo de leitor e ele tem sido um sucesso de venda, tanto na época da sua publicação e em reedições posteriores. Os paralelos entre os personagens de ambas as revoluções, na Granja do Solar e na Revolução Russa, eles são mais que claros ao realizar a leitura, né? Os animais da fazenda, eles se juntam para derrubar o seu dono, o Sr. Jones, que sofria com alcoolismo e maltratava os animais do local, pagando com ração que muitas vezes não era suficiente para alimentá-los. E o velho major, o mais inteligente e respeitado de todos os porcos da fazenda, quem começa a plantar as sementes da revolução no imaginário dos animais. Ele acaba também tornando-se o líder da rebelião, visto que era preocupado com todos os presentes da granja e também com a justiça causada pelo dono. Bom, a este personagem podemos atribuir a importância associada a Karl Marx e Lenin dentro da ideologia comunista presente nos ideais da Revolução Russa. Marx por seus escritos, manifestos e sabedoria, e Lenin por conta da sua liderança durante todos os momentos mais importantes da história do seu país. Ele representa também outra questão importante nessas figuras. O major, na história, não chegou a ver a Revolução com seus próprios olhos. É apenas depois de sua morte que os animais se organizam para tomar a fazenda do Sr. Jones. E Marx também não chegou a ver nenhuma transformação radical na sociedade em que vivia, mas ainda assim inspirou diversos movimentos, mesmo após a sua morte. O jornalista da Folha de São Paulo, Márcio Ceni de Moraes, explica: à primeira vista, A Revolução dos Bichos, de George Orwell, é só uma genial sátira à Revolução Russa em 1917. Todavia, embora Orwell tenha buscado mostrar uma época específica, sua obra pode e deve ser vista como uma alegoria a qualquer revolução em que os mais fracos tomam o poder e em seguida são por ele corrompidos. Vou falar um pouco sobre George Orwell. Ele era um jornalista, escritor e professor que viveu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética tomava conta da Rússia e Stalin estava no poder. O George, ele, como escritor, ele também se dizia ser um investigador. Quando ele dizia que escrevia, ele escrevia para mostrar mentiras pro leitor dele, né? E na época a União Soviética se mostrava ser muito bem vista, né? Ela era totalmente da propaganda, então investimento em estudo, investimentos em muitas coisas. E para George Orwell, ele era totalmente socialista, né? Socialista com uma visão de igualdade, e para ele via
que o que aconteceu, o que ele quis dizer na Revolução dos Bichos, que o que era mostrado não era bem aquilo. O que aconteceu na Revolução Russa, começando com Lenin, né? Onde os czares seriam os humanos, né? E os porcos seriam Lenin e posteriormente Stalin como Napoleão, que ele se mostra como Napoleão. E querendo mostrar nessa uma visão diferente, né? Então o George ele traz isso pra gente como um Stalin totalmente totalitário, ou que seria totalmente contra o socialismo, né? O governo, o stalinismo, ele era totalmente diferente do socialismo, era totalmente o contrário do que o Orwell acreditava na época. E ele expõe isso na Revolução dos Bichos, como o Napoleão, um governante totalmente totalitário, onde tudo começa com uma visão maravilhosa, onde é mostrado, mas para a sociedade em si, para os bichos em si, que vivem naquela sociedade, tudo começa de uma forma maravilhosa, mas depois tudo vem se mostrando acontecimentos horríveis, né? Onde há perseguições, assim como houve na União Soviética, perseguições feitas pelo Stalin, e que ele demonstra de uma forma inigualável, assim, tanto no livro. O que acontece depois foi que o George ele ficou muito chateado com como não houve repercussão. Na época todos adoravam externamente, os Estados Unidos apoiavam, a Inglaterra não apoiava o Stalin, então nenhum pensador, nenhum jornal ousava a fazer críticas sobre a Revolução dos Bichos, né? E isso houve uma repercussão ruim. E posteriormente, mais ainda, a Revolução dos Bichos também foi utilizada pela CIA e pelos Estados Unidos como contrário ao socialismo. Então tudo que o Orwell escreveu foi usado, tudo querendo mostrar o socialismo de uma outra visão, da visão dele, uma visão de igualdade, o que não era o que o Stalin mostrava, foi usado contra o socialismo que o Orwell acreditava, posteriormente pelos Estados Unidos, indo contra tudo que ele pensava. Eu vou falar sobre o gênero narrativo, né? No próprio nome do livro, que se chama Revolução dos Bichos, fala sobre essa revolução que acontece numa fazenda, né? Os bichos ficam revoltados com a forma como o homem trata esses animais. Tem até um trecho no livro que fala que ele estava bêbado, esse homem, e ele deixou os animais passando fome e eles ficaram revoltados. E nesse livro, os bichos, eles são retratados como se fossem humanos, então eles possuem falas e eles fazem uma revolução para poder assumir, né, o comando e não ser comandado mais pelos homens. E aí tem alguns personagens que é apresentado no texto narrativo, né, que é os porcos, né, que no caso o velho major, que ele começa essa revolução nos bichos para criar essa revolução e poder assumir aí o comando. Só que esse major, ele morre, ele não aparece mais, e aí quem toma à frente, né, e continua comandando a revolução são outros porcos, que é o Napoleão, o Bola de Neve e o Garganta.
esses 3 personagens se apresentam muito no texto, nesse livro. E o interessante, assim, uma das partes que eu mais gostei é que tem uma frase que eles falam que eu achei muito legal, é que o homem é a única criatura que consome, mas não produz. Então eles têm muito disso, né? Representa muita ditadura, né? O escritor, quando fez esse livro, ele retratou muita ditadura naquela época. E retrata na Inglaterra, então, uma fazenda na Inglaterra. Então, eles querem dizer que o homem não é bem-vindo. O homem que tem 2 pernas, né? Como eles falam, né? As 4 pernas são bem-vindos, mas de 2 pernas a gente não gosta. Eles não gostam como eles são tratados. E aí, quando eles descobrem como eles são tratados, e aí fazem a revolução, conseguem assumir o comando da fazenda, eles começam na verdade, o Napoleão começa a ser um ditador. E algumas regras que eram princípios, né, deles, desde o início, começam a mudar. E acaba não dando certo porque eles começam a produzir demais, trabalhar demais, e acabam se tornando parecido com os homens. Então é uma reflexão muito interessante, é uma parte que eu gostei muito do livro, e é esse paralelo do texto narrativo que tem os personagens, que tem o local, que é lá na Inglaterra, uma fazenda. Mostra muito esse convívio com os personagens que são os porcos, cavalos, galinhas, ovelhas, vacas, tem muitos personagens. E o ser humano, né? Que não é a estrela do livro, quem é a estrela são os animais. O livro A Revolução dos Bichos, ele retrata de uma forma magnífica uma fábula e ao mesmo tempo satirizando todos os governos autoritários e totalitários que existem. No caso, o Porco Napoleão, ele é uma referência de uma pessoa que se opôs ao poder e ao mesmo tempo se corrompeu por ela mesma. Vou ler aqui o texto em que o Juan ele aponta o ponto de vista dele de acordo com o grupo. Achei Revolução dos Bichos uma obra em que mostra uma realidade não só política humana, mas também com uma visão muito maior do que permeia a sociedade, em que a natureza humana por si só se divide em líderes e seguidores, e seguindo esse pensamento, muitas vezes as pessoas chegam à liderança e se perdem no caminho, como eu acabei de falar, se tornando crentes que devem ser beneficiários, ou alguma forma devem ter privilégios em relação aos outros. Então, assim, o Juan ele deixou claro em que a sátira que o livro mostra, ele só identifica uma sociedade doentia em que, às vezes, só não sabe lidar com o poder. E é isso que o livro retrata de forma magnífica. O livro, ainda assim, ele consegue ser muito atual. Hoje em dia, a gente consegue enxergar em alguns países uma necessidade de mudança, uma necessidade de uma governança diferente, mas ao mesmo tempo elas mudam, né? As pessoas confiam naquela pessoa, a pessoa surge, ela cresce, a partir do momento que ela entra no governo, ela entra no poder, você vê que começa a mudar e todo aquele discurso que havia antes não existe mais. Então o livro ele mostra que assim, por mais que a intenção seja a mudança, e tem até algumas pessoas bem intencionadas, muitas das vezes a gente pode encontrar esse tipo de problema quando a pessoa tem acesso ao poder.